Bom dia, aqui é o Alex Biagi e hoje quero conversar com você mais uma vez sobre o processamento da caixa de entrada. Na realidade, eu sempre falo sobre processamento de caixa de entrada, mas hoje eu quero te dar algumas características que eu acredito que eu nunca tenha passado assim em vídeos para você. Eu estava lendo ali no livro, eu voltei a lembrar disso. E é uma coisa que eu já tinha lido há muito tempo, eu não lembrava dessa parte da flexibilidade da regra dos 2 minutos, que eu já passei isso para você. Mas basicamente é o seguinte, todo o sistema ele fala que você tem que ter uma caixa onde você tira coisas da sua cabeça e joga em algum lugar, para sua cabeça não ficar cheia de ideias ali e conturbadas. Tem até uma citação lá no próprio livro lá que um cara fala que ele está mais perdido que um mosquito numa praia de nudismo. Ele tem tanta coisa para fazer, mas ele não sabe o que ele tem para fazer em cada determinado momento. E a única forma que eu encontrei de fazer isso foi baseado nesse sistema, que é a forma onde você pega as coisas que estão na sua cabeça, esse monte de coisas que tem aí, você coloca numa caixa de entrada e em um determinado momento você faz o processamento dessas ideias. E isso pode virar várias coisas. Ele pode virar aguardando, pode virar item de ação, pode virar projetos, mas hoje nós vamos falar especificamente das coisas que vão para uma lista, que essa lista chama lista de itens de ação. E aí quando você define que uma coisa vai ser resolvida somente com uma ação, você coloca ele nessa lista. Então, por exemplo, você está no final de semana na sua casa e você lembrou que você tem que marcar uma reunião com alguém. Aí você vai colocar, marcar reunião com a pessoa X. Aí você coloca isso na lista de itens de ação. Mas aí já fica a primeira ideia para você. A primeira ideia é a seguinte, se você definir a primeira ação, quando você coloca na sua lista de itens de ação, a coisa fica muito mais fácil. Tudo bem, marcar uma reunião é uma ação, ela já está definida como sendo uma ação, mas o importante é que você defina a ação física. Então, você não somente coloca marcar uma reunião, mas sim você define a ação física. Para você marcar essa reunião, você precisa fazer o quê? Mandar um e-mail para essa pessoa, você precisa de ligar para essa pessoa, você precisa de encontrar pessoalmente com essa pessoa. Então, você já define a primeira ação física que você tem que fazer. Se for ligar, você já define ligar para a pessoa tal, para marcar a reunião. Ou então, se encontrar pessoalmente com essa pessoa para marcar a reunião. E aí, dentro dessa lista de itens de ação, quando você está processando a sua caixa de entrada, pode acontecer basicamente três coisas. Eu até anotei aqui, para eu não esquecer. A primeira coisa da sua lista de itens de ação é agir. Então, quando você precisa de agir, é interessante que você leve em consideração a regra dos 2 minutos. Se for até 2 minutos, você já executa naquele determinado momento. Mas esses 2 minutos é uma regra que pode ser variável. Por exemplo, se você está processando a sua caixa de entrada, e nessa caixinha de entrada, você quer chegar ao fundo dela logo, você quer processar tudo que tem na sua caixinha de entrada logo, você reduz esse tempo para 30 segundos, por exemplo, ou para 1 minuto somente. Que aí você vai executar só coisas bem rápidas realmente. E cuidado com o que você define como sendo rápido. Se você vai ligar para alguém e se você for mandar um e-mail para alguém, esse e-mail é rapidinho, vamos marcar reunião tal, beleza, você resolve isso em 30 segundos até 1 minuto. Agora, se for ligar para alguém, quando você começa a falar com alguma pessoa, normalmente isso demora mais de 1 minuto ou de 2 minutos. E isso pode fazer com que trave todo o processamento da sua caixa de entrada. Então, você tem a noção de que esse tempo de processamento ele possa ser variável, você pode colocar 2 minutos, depende do tempo que você tem para processar a sua caixa de entrada, ou ele pode ser de segundos ou até um tempo ali muito rápido só para você pensar sobre aquela nota que você fez e coloca no material de referência ou coloca no item de ação e você decide que você não vai resolver nada ali mesmo que seja menos de 2 minutos, porque você quer chegar ao fundo logo, você quer zerar aquela caixa de entrada rapidamente. Isso é uma ideia que é muito bacana, funciona muito bem. Depois, tem coisas que você pega como sendo lista de itens de ação, que vai para a sua lista, na realidade, de itens de ação, que você pode pensar assim, realmente eu sou a pessoa mais certa para fazer isso? E essa ação pode ser delegada, não só para baixo, não só para pessoas que são subordinadas a você, mas também para cima. Às vezes tem coisas que você precisa de ver com o seu chefe, tem coisas que você precisa de passar para um próprio subordinado mesmo, ou então tem coisas que você pode ser para cima ou pode ser para baixo. Então são coisas que você pode delegar. Quando você pode delegar, se você tiver com tempo para fazer o processamento da sua caixa de entrada e definir esse tempozinho que você tem de 30 ou de 2 minutos ou de 30 segundos, dependendo da velocidade que você quer processar a sua caixa de entrada, a sua velocidade de processamento está muito definido nisso, nesse tempo que você dá. Então,
você já delega logo, ou então você coloca na lista e a hora que você já quiser organizar ali, você já passa para aquela pessoa depois que você tiver com a lista de itens de ação aberta. E a outra coisa é adiar. Tem coisas que, por exemplo, você colocou na sua caixa de entrada, mas é uma coisa que vai acontecer, sei lá, uma reunião que vai acontecer no mês 3 do próximo ano, ou no mês 5, no mês 6 do próximo ano. É uma coisa que não adianta ficar com aquilo na cabeça agora, e aí você tem que colocar onde isso aí? Como tem data para acontecer, você tem que colocar lá na sua agenda e aí você coloca um material de referência. Eu já passei as ideias de como eu faço isso. Basicamente eu abro um documento no Drive, coloco o nome, reunião de tal dia, alguma coisa assim, e aí eu descrevo tudo relacionado àquilo, deixo aquele documento aberto, copio o link dele e vinculo na agenda do Google. Quando chegar naquele dia, a agenda vai me dar o lembrete e eu vou ter o documento para fazer todo o acesso e lembrar daquelas coisas. E um outro passo importante é defina muito bem quais são os tempos que você usa para executar determinadas ações. Aconteceu uma história interessante aqui em casa, que eu junto com a Vi, a gente estava nesse final de semana que passou agora, hoje é segunda-feira, e aí a gente saiu para comprar pão. E eu não sei por que motivo, a gente marcou o tempo, não sei se a gente saiu daqui, eu botei a televisão para gravar. Lembra que eu assisto os 3 programas que passam domingo de manhã? Aí eu coloquei a televisão para gravar ali, e a hora que eu voltei tinha dado 15 minutos. E nós ficamos surpresos, a gente achava que era muito menos que 15 minutos que a gente demorava para ir na panificadora aqui, que é ali na esquina. Então, essas coisas de definir tempo é muito importante para você, inclusive na parte do processamento. Então, se você quer processar rápido, diminui seu tempo aí do item de ação. É isso aí, obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Mais embaixo tem uma na descrição do vídeo, tem uma página que chama formuladotempo.com, onde você pode fazer parte de uma lista ali exclusiva de e-mails, onde eu mando telas. Semana passada mesmo eu mandei um vídeo lá de gravação de tela, explicando na tela do computador mesmo como que faz passo a passo disso aí que eu venho falando para vocês. Obrigado mais uma vez e nos vemos amanhã no próximo vídeo.